Olá, tudo bem? A frase Gott ist tot, Deus está morto, popularizada no século XIX, também pode ser definida como a frase, o motto oficial daquele século. De fato, embora o significado dessa frase tenha se diluído um pouco, podemos entendê-la como querendo dizer que terminou a era teológica da humanidade, a era em que o ser humano voltou seus olhos para os céus, para o divino, para o absoluto, em busca de uma solução para o seu dilema existencial. Morre a era teológica, começa a era humana, a era do homem, em um sentido próximo do renascimento. O homem se esquecendo de Deus, em definitivo, e se concentrando em entender a si mesmo, usando a si mesmo como ponto de referência. Temos, claro, nesse século, o surgimento de muitos movimentos sociais, científicos, de fundo 100% laico, onde o componente religioso, metafísico, desaparece por completo. Poderíamos citar inúmeros nomes aqui, mas os de Marx, Darwin e Freud já se mostram mais do que suficientes para entendermos essa guinada humana, demasiado humana, do conhecimento. A referência ao absoluto saiu de cena, tudo é explicado em termos científicos, e não demorará para que o último refúgio do absoluto, a alma do homem, sofra o mesmo escrutínio. E não demoraremos a chegar à conclusão de que essa alma é apenas uma versão top de linha da consciência animal. Entre os pensadores do século XIX, que trouxeram à mesa questões essenciais nesse novo mundo, onde, como eu disse no outro vídeo, os deuses deixaram a sala, eu incluiria Stirner, pelo seu pensamento ter se voltado para a discussão sobre o individualismo, o subjetivismo. Marx, claro, é fundamental por trazer para a discussão a questão social e o entendimento da economia como peça-chave da compreensão do intercâmbio entre os homens. Freud trouxe à luz a questão até então marginalizada da sexualidade e Darwin, claro, a questão da evolução. Todos esses pensadores foram homens de seu tempo, mas ao mesmo tempo trouxeram discussões que nunca perderão sua pertinência e nunca deixarão de nos instigar, já que tocam no que parece ser, né, os quatro lados essenciais do nosso ser. Nossa natureza individual, nossa natureza social, nossa natureza sexual e nossa natureza animal, propriamente dita. O legal é que, enquanto ninguém discute a importância histórica dos outros três, Stirner ocupa o rodapé da história da filosofia. Embora tenha trabalhado os mesmos conceitos essenciais que Nietzsche trabalhou, e que acabou tomando para si, né, o posto de pensador essencial que deveria pertencer a Stirner. Seja como for, considerando que para o próprio Stirner, o posto de filósofo do underground, de filósofo maldito, seria imensamente agradável, vamos nos ater aqui a uma das consequências lógicas da morte de Deus, já que foi trabalhada exaustivamente no texto de Stirner. Com a morte de Deus, a morte do absoluto, morreu a ideia de que a vida tivesse um sentido último, acima e fora do homem, e ocorreu um fenômeno interessante de que o homem passou a buscar sucedâneos para Deus, devido ao vácuo que pareceu ter sido criado em sua ausência. O substituto mais óbvio e imediato seria, evidentemente, o próprio homem. O homem na visão renascentista, humanista, conforme defendido por Ludwig Feuerbach no livro Das Wesen des Christentums, a essência do cristianismo. Um ponto de vista que encontrou seu ápice, né, na tal Igreja da Humanidade, criada pelo pensamento positivista do francês Auguste Comte, que teve muita influência até aqui no Brasil. Feuerbach foi fartamente criticado por Stirner, precisamente por colocar o homem no lugar, no vácuo deixado por Deus, enquanto Nietzsche critica seus contemporâneos precisamente por terem deixado de lado o Deus cristão, mas não quererem lidar com as últimas consequências dessa atitude. Com a morte do Deus cristão, toda a visão de mundo que se cristaliza em torno dele
E claro, a ideia de que existe uma moralidade e existem valores acima dos homens, a qual todos nós devemos nos submeter, cai por terra, por dedução lógica. E temos que nos conformar que todos os valores, todas as concepções morais dos homens não foram dadas a nós por determinação divina, mas surgiram por nossa vontade. Foram criadas por nós, tendo o homem como medida. Claro que Feuerbach apresenta a visão muito inteligente, por sinal, que o Deus cristão é modelado de acordo com os homens que nele acreditam. Ainda não conheço um argumento mais convincente contra a religião cristã do que o de Feuerbach. De fato, o Deus de um cristão parece corresponder a um reflexo perfeito dele, em maior ou menor grau. Tudo que ele gosta e aprova, seu Deus gosta e aprova. Tudo que ele odeia, seu Deus odeia. Isso ajuda a explicar como uma fé tão superficialmente simples como a fé cristã conseguiu se subdividir, no curso da história, em um sem número de seitas e orientações as mais diversas. Cada um se sente à vontade para representar o Deus cristão como melhor lhe convém. Então temos que esse Deus acaba se ajustando aos gostos pessoais de cada um dos seus porta-vozes. Feuerbach diz que o Deus cristão, havia se transformado, em sua época, numa mera ideia fixa. E tem razão, claro, especialmente quando analisamos as várias interpretações diferentes que se dão ao cristianismo. Nós percebemos isso. O que subsiste em comum entre essas diferentes interpretações, diferentes igrejas, é o quê? O fator moral, moralista, a necessidade de se apontar a existência de valores supra-humanos, a vontade de apontar o dedo, indicar tudo o que existe de errado na sociedade. Isso é, o que os grupos contrários fazem de errado. Apesar dos inúmeros problemas historicamente associados e surgidos da fé cristã, os proponentes dessa religião ainda queriam ter a última palavra naquele terreno em que a pura observação, a pura ciência, nunca poderia penetrar, no chamado reino dos valores. E apesar do seu comportamento prático na Terra dar poucas mostras de que eles tinham preocupações morais superiores aos homens não adeptos da religião, eles, os porta-vozes de Deus na Terra, continuavam se sentindo com esse direito, esse privilégio, uma espécie de juízes do mundo. Mas eis que, de repente, o mundo dos valores acaba pouco a pouco se desvelando como mais uma criação da mente humana. E eis que os homens acabam reduzidos a ter que aceitar e explicar esse planeta e a sua espécie como coisas naturais, sem que haja demonstração científica palpável de qualquer intervenção de seres divinos na criação ou na gerência deste mundo. Tudo podendo explicar-se perfeitamente em termos científicos, da origem da vida à evolução da moralidade. O passo em falso de Feuerbach, apontado por Stirner, foi transformar o homem em outro absoluto, no lugar do Deus cristão, e não perceber que não havia qualquer necessidade de transformar o homem em outro ídolo, outro Spuk. Claro que Feuerbach ainda não está, por assim dizer, imbuído do pensamento evolucionista, é anterior a Darwin. Mesmo assim, ingênuo ele não era, e poderia facilmente perceber que a era do homem levaria a outro equívoco, já apontado com a criação da tal Igreja da Humanidade. Esse faux pas, obviamente, seria aprovado pelos religiosos para mostrar a necessidade que o homem tem de adorar um ser divino, de se guiar por coisas, conceitos além dele. Aí entra em cena o niilismo. Sem Deus, sem o absoluto, a referência absoluta, parece que nós mergulhamos num universo absurdo e sem sentido, no qual não pode haver qualquer sentido. Para os religiosos, o sentido da vida humana é dado pela existência de algo maior que o homem, algo por que ele deve lutar, e a fé surge como ponto de apoio, de equilíbrio do homem em meio ao caos do mundo. Sem Deus e sem fé, o homem perde o senso de direção e ficamos entregues aos caprichos de quem guiar a sociedade em que porventura vivamos. Ou seja, ficamos entregues aos caprichos de quem tenha poder. O que se seguiria, em tese,
seria o caos absoluto, o todos contra todos, um mundo cão, sem referência de dignidade humana ou de valores para guiar o homem, sem algo que pudéssemos usar como um limite, um parâmetro, para julgar nossos atos e os atos de nossos semelhantes, algo com que poderíamos, em tese, chegar ousadamente a quem tem o poder e dizer: não, isso tu não poderás fazer. A criação de sucedâneos para Deus, seja o culto da humanidade, seja qualquer outra coisa, qualquer outra causa, o socialismo e o culto ao Estado, por exemplo, serviria à religião em último grau, já que os pregadores religiosos se confortam, com essa ideia de que, voilá, eles estão certos. Afinal, nós precisamos de uma referência exterior a nós. Não podemos nos governar sem recurso a ela. Ainda hoje, a facilidade com que as pessoas criam e adotam ídolos na literatura, no cinema, na música, no esporte, na política, serve como um argumento para essa suposta necessidade de Deus nas pessoas, que buscariam preencher um vazio que de outra forma lhes seria intolerável. Mas é aí que surge aquela questão. Interpretamos Deus e o absoluto à nossa maneira, certo? Feuerbach não diz que cada um reinterpreta Cristo à sua imagem e semelhança, quer dizer, de acordo com sua conveniência? Pois quer me parecer que é o que fazemos com cada um dos sucedâneos que escolhemos para Deus, inclusive nossos ídolos pessoais. Os interpretamos, os moldamos à nossa imagem e semelhança. Em outras palavras, você se vê no teu ídolo. Teu ídolo é você. Teu ídolo é o que você gostaria de ser, mas não tem coragem ou poder para tal. Teu ídolo diz as coisas que você gostaria de dizer e faz tudo o que você gostaria de fazer. Assim, se idolatramos o Estado no lugar de Deus, é porque o Estado reflete todas as minhas necessidades, nutre minhas necessidades e serve de proteção contra os que pretendam destruir minha propriedade ou roubar meu cargo. Em suma, da mesma forma como fazíamos um uso egoísta de Deus, moldando-o de acordo com a nossa vontade, fazemos com seus sucedâneos. Isso prova a nossa necessidade de crer no absoluto? Não, isso ajuda a provar a nossa natureza egoísta e essencialmente animal. Se Deus existe e quer que creiamos nele, então Ele nos fez de tal modo que nós só conseguimos acreditar nele ou reduzindo a nosso tamanho. E como eu disse no outro vídeo, na prática, a fé ou a descrença vem a dar no mesmo, porque com Deus ou sem Ele estamos por conta própria. No máximo, a fé nele serve de consolo nas inevitáveis decepções que temos no convívio com os outros. O tópico aqui é a crítica que a falta de fé e a falta de referência absoluta mergulharia a humanidade no caos. E o niilismo surge nessa esteira. A visão de que, havendo ausência completa de referência a valores últimos absolutos, tudo perde o sentido. Nenhum ato, por mínimo ou maior que seja, revestindo-se de qualquer significado ulterior. Aí vemos surgir uma atitude que se torna o reverso da atitude religiosa, mas correspondendo-lhe em tudo, inclusive no entusiasmo. Se o pensamento religioso queria te vender a fé, aduzindo que, com ela, tu te sentes completo nesse mundo, consegues te realizar e ser útil a teus semelhantes, agora ele quer te vender o desespero, esfregando na tua cara o quão vazio tu és, o quão inúteis são todos os teus gestos. Em ambos os casos, tu ficas de mãos abanando, porque se a fé não serve de nada no sentido prático, já que tens que lidar aqui com um mundo que faz pouco caso dela, para que te serve o desespero? Para que me serve o desespero? O que eu faço com ele? Nada. Não posso criar nada, nem fazer nada com prazer, nem me sentir de qualquer modo contente ou realizado estando desesperado. A fé que tu me ofereceste, primeiro, eu não sinto em mim, nem preciso dela para nada. E o desespero que pretenderás vender-me depois, como seu sucedâneo, tampouco quer dizer nada para mim. Está claro, Stirner reconhece isso, que quando Feuerbach tenta criar uma religião, um sistema idealizador do homem, ele está tentando precisamente não sucumbir ao desespero existencial, como dizendo, ok, livramo-nos
do Deus e da religião que mergulhou o mundo na idade das trevas, interminável. Mas não vamos nos sentir esvaziados por isso, privados de algo por que lutar. A luta só começou, agora começa a luta de verdade. Suas intenções são honestas, mas como diz Stirner, os nossos ateus são pessoas religiosas. Se no chamado período feudal nós pegávamos tudo emprestado de Deus, no período liberal, essa relação de empréstimo passa a acontecer com o homem com H maiúsculo. Deus era o Senhor, agora o homem é Senhor. Deus era o intermediário, agora é o homem. Deus era o Espírito, agora é o homem. Essa atitude, como eu disse, vai alimentar o espírito religioso com aquele argumento da necessidade humana de Deus. E do humanismo, esse argumento vai ser usado com tudo. Marx transformaria o Estado em Deus, Freud a sexualidade, Nietzsche ou Übermensch, Stirner, claro, transformaria seu eu em Deus. Independentemente de qualquer um desses pensadores conseguir explicar claramente o oposto. Vou falar aqui de dois escritores russos do século XIX por quem tenho muito apreço. Ivan Turgenev, meu querido Fyodor Dostoiévski. De certa forma foram esses dois potentados da literatura russa que popularizaram o termo niilismo, ainda que ele possa assumir conotações diversas daquela usada por eles. A obra-prima de Turgenev chama-se Pais e Filhos. Dostoiévski tem muitas obras-primas, e em quase todas trabalha com o tema do vácuo existencial do homem moderno, destacando-se, claro, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, mas o livro que tem em mente aqui é Os Demônios, também traduzido como Os Possessos. Embora esse não figure como uma peça-chave da sua bibliografia, por ser considerado um livro mais panfletário do que qualquer outra coisa, é tão bom, tão instigante como qualquer outro de seus livros. Se você nunca leu algum desses livros, eu sugiro que você o faça, porque são excelente literatura. Pois bem, o estilo de Turgenev se diferencia do de Dostoiévski porque o primeiro é muito menos inflamado, menos passional que o último. Assim acaba descrevendo as coisas com menos intensidade, mas com maior grau de racionalidade. Se quisermos rotulá-los, podemos dizer que Turgenev é um escritor, antes de tudo, humanista, enquanto Dostoiévski é essencialmente um homo religiosus. No livro Pais e Filhos, Turgenev apresenta o seu herói nihilista, Bazarov. Depois de conhecer esse personagem, a gente nunca mais o esquece. Ele é o jovem do século XIX preocupado, antes de mais nada, com o lado prático da vida, rotulado como nihilista por não reconhecer, ou melhor, não prestar reverência a conceitos absolutos, a valores absolutos, não reconhecer a autoridade de nada a priori, como uma mente religiosa faz. É rotulado de nihilista por negar, assim, a existência de quaisquer valores supra-humanos, vendo o homem essencialmente como um animal. Na prática, a história gira em torno desse jovem, sua amizade com um jovem filho de um antigo aristocrata chamado Arcádio, que é um modelo daqueles jovens que só se empolgam com uma ideia para seguir uma onda. O pai de Arcádio e o irmão dele, modelos, né, de uma Rússia antiga, né, que já começava a desaparecer, embora estejamos ainda a décadas de distância da Revolução. Para Turgenev, que é um escritor ameno e não polêmico, todo o sistema erigido por aquele jovem, todo objetivo, todo descrente, rui no momento em que ele se apaixona perdidamente por uma mulher. Uma mulher que sente muito respeito pela independência dele, mas que não pode amá-lo. Esse amor, interpretado por Bazarov, no começo como um mero capricho das suas glândulas, acaba se tornando o motivo da sua ruína, da sua morte. A cena da morte de Bazarov nunca mais sai da mente do leitor. Tal o poder imaginativo e descritivo de Turgenev. O que ele pretende dizer, é claro, é que o niilismo, a recusa aos valores absolutos últimos, é uma fase da vida que passa assim que o homem se apaixona. Isso é,
toma contato com um sentimento além do controle dele. Antes do Bazarov, o seu amigo Arcádio se apaixonou nesse caso, já apresentando essa ideia de que a rebeldia da juventude sempre passa. A paixão se torna algo que aparentemente invalida o niilismo, colocando o homem em contato com os sentimentos além do seu vulgar entendimento. Mas no lugar da paixão poderíamos colocar a fé, a epifania. O que o autor talvez não fosse capaz de perceber é que o que vence, né, na prática, o niilismo do Bazarov não é a paixão por Anna Sergeyevna, enfim, mas o chamado da vida. Como eu disse em outro vídeo, quando a vida irrompe em nós naturalmente, não precisamos mais idealizá-la, tampouco temos como negá-la. Ela faz valer os seus direitos. O que temos no nosso jovem Bazarov é um jovem que nega as coisas teoricamente, por princípio, num ato religioso, dogmático, às avessas. Mas ele tem pouca ou nenhuma experiência com a vida real. E quando essa o chama, personificada na bela figura de uma mulher, ele se perde. E quando seu amor desesperado é rejeitado, ele sucumbe. Não há a menor necessidade de ver nisso algum sentido metafísico, alguma brecha para Deus. Felizmente, o estilo impecável do Turgenev compensa qualquer interpretação equivocada que ele possa fazer dos fatos da vida. A perfeição literária toma a frente de tudo aqui. Já no Demônios, do meu querido Dostoiévski, temos uma história baseada num fato real. Em 1869, o assassinato de um jovem comoveu a Rússia e, claro, não poderia escapar a atenção do velho Fyodor, O niilista Sergei Nechayev e seu grupo de asseclas mataram um estudante, desencadeando toda uma série de discussões sobre o papel de organizações que têm como base ideais radicais, como o ideário niilista, seja lá o que fosse isso. O essencial é a tese trabalhada por Dostoiévski no livro. Como sempre, há diversos personagens representando os mais diversos pontos de vista em voga na época. Aqui, o niilismo entra em choque com o idealismo ao mesmo tempo que se revela, ao final, ser seu correspondente exato. O livro tem diversos personagens, fazer uma análise completa dele levaria muito tempo e seria inútil aqui. Os personagens Stavrogin, o equivocado títere do idealismo, e Kirillov, uma encarnação do Ibamanch, não são fáceis de tirar da cabeça. Mas para nossa análise importa apenas o que Dostoiévski pretendeu dizer acerca do niilismo, da negação absoluta de Deus e dos valores morais trazidos pela religião cristã. Pode tudo, vale tudo, só sobrevive o caos. Essa visão ainda é aquela que temos do niilista hoje, como um homem que vê o abismo da existência diante de si e só age de modo arbitrário, segundo os caprichos da sua personalidade. Nesse contexto, a morte de alguém não se reveste de nenhum significado, pois não se acredita mais em qualquer consequência para os nossos atos. Evidentemente, Dostoiévski, homem russo e cristão ortodoxo, analisará tudo dentro da sua perspectiva religiosa. Isso não tira dele quaisquer méritos literários que pertencem a seu gênio, que justificam seu lugar como um gigante da sua arte. Mas precisamos olhar além do escritor aqui, porque ele não está apenas nos vendendo uma história, está apresentando uma tese sobre o ser humano, que, como qualquer outra, tem que ser submetida a um escrutínio racional. Em caso, a própria conclusão de Dostoiévski já invalida sua tese. O niilismo, a ausência de valores absolutos, se converte num ideal, numa crença em valores absolutos. A partir daí motiva atitudes desesperadas. Além do assassinato, há personagens que se matam em cenas propositalmente marcantes, porque Dostoiévski quer chamar a atenção para a ideia que ele está defendendo. Todo ideal traz em si um componente que pode dar nascente ao desespero. Porque, como eu já disse antes, quando se choca com a realidade, ele sucumbe. Então o desespero é sua arma para permanecer existindo na cabeça de alguma forma. Da mesma forma como eu posso te matar por estar privado de toda a fé, eu posso fazer isso por ter fé demais. E tu constituires um entrave para a minha fé. Ou eu posso me matar.
O que tu farás se alguém quiser te matar por ter muita fé? É dizer que aí há uma diferença essencial. A pessoa pode interpretar mal a vontade de Deus, mas ao menos existe nela aquele componente impreciso que a torna um bocadinho melhor que o homem que mata sem ter qualquer convicção. Em suma, tu julgas o assassino, mas poupas Deus. Mas na prática, para ti, dá no mesmo. Terminas morto da mesma forma. O fato é que o que faz as pessoas, o que faz a pessoa te matar é o quanto ela se inflama por uma ninharia, por ideias e ideais que ela mal compreende. O nihilista e o idealista assim se correspondem em tudo. Em sua honestidade e sinceridade, não temos nenhuma razão para crer que o Dostoiévski não fosse sincero em sua preocupação com os males do nihilismo. O genial escritor só esqueceu um ponto essencial, que torna sua análise, a meu ver, inválida. Pesa contra ele, claro, mesmo entendendo sua preocupação com o estado em que se encontrava o seu país na sua época, o fato é que ele se prendia demais a ela, para não ser capaz de adotar um ponto de vista mais equilibrado, o que permitiria ver que o que estava acontecendo, o prólogo de uma grande revolução, não alterava nada no mundo real. O mundo que é um só, e não muda nunca, continuava o mesmo, apenas aumentou a capacidade que o homem desenvolveu de analisá-lo, de se preocupar com ele. O século XIX, na esteira do iluminismo, foi o século em que resolvemos mudar o mundo. Graças à morte de Deus, o homem teve que abrir os olhos e olhar para a sua realidade, sem mais demora. Daí surgiu o pensamento científico moderno e também o realismo na literatura, que tem em Dostoiévski um baluarte. Mas se pudesse ter tido uma visão mais ampla, o nosso grande escritor perceberia que todas as mudanças de atitude de seu século não serviriam para mudar os fatos essenciais da vida. Em suma, o mundo continuava o mesmo. Não estava acontecendo nada que já não tivesse acontecido antes por outras causas, por outros motivos. Agora era só uma questão de maior consciência dos fatos. A informação começava a chegar mais, né? Não dava mais para simplesmente se esconder dos fatos, nem se esconder por trás de belas palavras. O homem estava pouco a pouco aprendendo a ser mais honesto consigo mesmo. Apenas isso. Aqui nos voltamos novamente para o Stirner. Com efeito, como Stirner responde ao nihilismo, da mesma forma que responde à sua contraparte, o pensamento religioso. A religião começa com a busca de um sentido para a vida, certo? E termina se convertendo numa ideia fixa, num spook. Quando nos livramos dela e concluímos que a vida não tem um sentido último, entra em cena o nihilismo e afirma que a vida não pode ter sentido algum. De uma certa forma, é como se o nihilismo trouxesse para a mesa o contraponto absoluto da religião. Nesta, o mundo é ordenado, tu tem uma razão simples de ser. E naquele reina o caos. Estamos entregues ao acaso, à animalidade. Mas, na verdade, o que o nihilismo faz é perpetuar a atitude religiosa. A religião afirma, e afirma categoricamente, o sentido de tudo, numa perspectiva perfeita demais para ser verdade. Já o nihilismo nega tudo em bloco, baldando tudo de sentido, da possibilidade de um sentido. Daí que a percepção pessoal, a internalização dos dois pontos de vista seja análoga, e os resultados práticos sejam análogos. Do entusiasmo exagerado ao desespero exagerado. E a ambos os pontos de vista falta aquele elemento trabalhado por Stirner, o elemento da interpretação individual, do subjetivismo. Com efeito, tu me indagas, nós não buscamos sempre um sentido para a vida? Não a encontramos na religião ou nos seus sucedâneos? O egoísta responde, nós, quem, cara pálida? Quando foi que eu te disse que buscava um sentido último para a vida? Quando eu te disse que senti em mim a mesma necessidade de religião que tu sentes? Ou que te dá o direito de falar por mim, de falar em nós? Tu criaste uma tese sobre o homem. Tu concebeste uma versão idealizada do homem na tua mente. E buscas ver esse homem refletido em todo lugar. Sem saber que ele só existe na tua cabeça. É o teu spook favorito. Qualquer mínima variação de humor minha
Tu tomas como indício de que eu preciso de Deus, de que preciso do teu Deus, ainda que eu sequer possa concebê-lo. Mas eu já te disse, se eu aceitar teu Deus, será nos meus termos, o que significa, na prática, que ele deixará de ser teu Deus e se transformará no meu Deus. Tu consegues sair desse círculo? Boa sorte tentando. Mas de outro modo, tu poderias afirmar, ou melhor, berrar no meu ouvido, que o mundo agora já não tem qualquer sentido. Somos meras máquinas, animais, prisioneiros dos mais baixos instintos e presas fáceis de quem quer que tenha poder. O mundo não tem mais sentido, a vida não tem mais sentido. Podemos nos matar a qualquer momento, porque nossos atos são todos vãos, nulos. Qual pode ser uma resposta egoísta a isso? Uma parecida em tom à resposta dada ao religioso. A vida não tem mais sentido. Mas o que é a vida? É um termo abstrato, etéreo. Um conceito que se prende a nós apenas no nível mais básico possível. Somos vivos apenas no mesmo sentido que as bactérias no nosso intestino são vivas. Mas não somos bactérias. Então, em um sentido bem real, não há vida com letra maiúscula, mas vidas, bilhões, trilhões de vidas. E cada uma dessas vidas vai enxergar o mundo à sua maneira. Tu nunca mais poderás olhar para mim e dizer, a vida não tem sentido. Porque eu responder-te-ei, qual vida não tem sentido? A tua. E sentiste a necessidade de partilhar a tua falta de sentido comigo. Porque a minha vida terá todo o sentido que eu quiser dar para ela. Analogamente, não há valores últimos. E quem precisa deles? Só me interessam os meus valores. Ou ainda, em última análise, todos os nossos atos são vãos. Respondo, nenhum dos meus atos é vão, não para mim. E sou eu a minha referência, sou eu o único que importa, o que torna todo o teu anseio por absolutos um mero fetiche teu. A resposta de Stirner assim, ao niilismo é o único. Claro que a atitude nihilista ao único será análoga à atitude religiosa. Tu estás transformando o teu eu, que nem existe, numa referência absoluta, em teu Deus. O único, porém, é a negação do absoluto, como eu disse, precisamente por ser limitado, efêmero, transitório. Não é absoluto, é restrito. O único também é a negação do niilismo porque descortina a ilusão de que o homem já precisou, em algum momento, de conceitos absolutos, de valores absolutos, quando sempre esteve contido em si mesmo. Assim, a vida não tem sentido, se transforma em a vida tem todo o sentido que eu quiser dar para ela, inclusive negá-la. Da mesma forma, a questão dos valores de referência, do esteio moral para a humanidade, sem a qual caímos no desespero e no salve-se quem puder, como a gente vai negar os valores se eles nunca existiram? Se cada um reinterpreta Deus e a religião à sua maneira, se o cristianismo pode ser usado para justificar o altruísmo num momento e o holocausto no outro, quais são as nossas referências absolutas válidas? Eu só tenho uma referência, eu mesmo. E meu intercurso com os homens não depende de eu saber em que eles creem, mas em como eles agem na prática. E essa prática diz o quê? Diz que a fé e o desespero são outras tantas armas que os homens usam para se adaptarem melhor, para sobreviverem. Estando no mesmo plano que todos, eu me protejo das duas coisas, dos dois excessos, das duas atitudes dogmáticas, e faço isso entendendo tais atitudes completamente. Essa é a vantagem do único. Ele não se converte em Deus, em absoluto, por ser reconhecidamente limitado e efêmero. E também não sucumbe ao desespero porque pura e simplesmente tem mais o que fazer. Obrigado por tua atenção.